A paz do Senhor, meus queridos. Estamos dando início ao nosso programa EBD em Casa, Escola Bíblica Dominical, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Você é o nosso convidado especial para ficar conosco até o final dessa lição. Para você que está chegando agora em nosso canal, te pedimos que se inscreva no canal, dá o seu joinha e compartilhe o vídeo para as pessoas que você conhece. Peço a toda a galera do YouTube, os internautas, que nos dê uma força e se inscrever no canal e compartilhar o vídeo para que aumente a nossa audiência e chegue mais longe através da internet, do programa EBD em Casa. O tema da nossa lição, a nossa lição é de número 7, a lição de adulto. O tema é Estevão, um mártir avivado. O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55 e versículo 56. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então, nós vemos aqui, vamos estudar hoje a história do evangelista Estevão, embora diácono no seu ministério, mas tinha o papel de evangelista, foi um dos maiores evangelistas da época, né? E ele teve esse privilégio, mesmo sendo apedrejado, ele teve uma visão e viu Jesus em pé à destra de Deus na hora do seu martírio, né? Porque ele estava cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Verdade prática: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Só através do poder do Espírito Santo é que o cristão pode ser fiel até a morte e ter o privilégio de ver a glória de Deus. Tem que estar cheio do poder do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 8 até o 10, capítulo 7, do verso 54 até o 60. Por ser extenso, não vamos fazer a leitura para nós economizar tempo. O objetivo da nossa lição são 3. Apresentar a vida de Estevão, destacando o seu testemunho pessoal. 2, mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte. E 3, conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer na fé em Cristo. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato, é o nosso comentarista dessa lição, Elinaldo Renovato, tá? E o tema geral da nossa lição: aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao aquebrantamento e ao poder de Deus. Esse é o tema geral. E nós, sem mais demora, sem mais delonga, vamos ao comentário da lição de número 7, a nossa lição de adulto, tá? Que tem na sua introdução, o assunto dessa lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé. Como um dos 7 homens que integram o primeiro corpo do diaconato da igreja antiga, Estevão era cheio de fé e do poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos capítulo 6 e verso 8. Devido à sua atuação como autêntico evangelista, na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do Evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa de sua perseverança ao Evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2 e verso 10. Então, para você receber a sua coroa, a coroa da vida, o seu troféu, você tem que ser fiel do começo
ao fim. Não podemos parar na metade, tá? Mas temos que ser fiel até o fim. Essa é a nossa vitória, é a fé, né, que nos dá a vitória. No primeiro tópico da nossa lição, nós temos aqui o testemunho de Estevão. No primeiro subponto, Estevão usado por Deus. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos, em Atos capítulo 6, versículo 3 e versículo 5. Claramente, o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Atos 6 e o verso 5. No versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão, cheio de fé e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6, verso 8. Essa reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Levantaram-se alguns da sinagoga chamados de libertinos, dos sirineus e dos alexandrios, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Atos capítulo 6, verso 9. Nos dias de hoje, oremos para que Deus levantar crentes como Estevão, cheio de fé e de sabedoria. Então nós vemos aqui pela primeira vez Estevão, né, surgindo na história, né, pela primeira vez, na escolha ali de Atos dos Apóstolos, 7 diáconos. Tá? Então a igreja, ela tinha uma demanda social. Havia uma reclamação que as viúvas, né, daqueles crentes helenistas, os judeus, que se converteu ao Evangelho, ok? Eles, judeu-helenistas, e eles reclamou que estavam deixando a desejar a questão das viúvas e do órfãos, né? E aí, então os discípulos tinham que cuidar dessas duas diaconias, os apóstolos, a diaconia da palavra e a diaconia social, tá? Da obra social. E nesse quesito eles então recrutam aqui, né? Eles têm essa posição de escolher 7 homens. E esses homens tinham que ter essa qualidade, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então Estevão entra nessa lista. E Estevão, como os demais, mas Estevão fez a diferença. Tá? Ele não ficou só no diaconato, mas ele agora foi um grande evangelista, causando inveja aos maiorais, né? Aos sacerdotes, aos escribas e fariseus, pela a sabedoria com que ele, né, era usado na palavra de Deus e, acima de tudo, cheio do poder, cheio do Espírito Santo. Essa era a característica de Estevão. Tá? Avançando para o nosso segundo subtópico do primeiro tópico, uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos, malignos contra a fé cristã. E em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, usaram o suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-lo com mentiras. Esses adversários levaram falsos testemunhas que acusaram de blasfêmias contra Moisés, que acusaram a Estevão de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Atos 6, verso 9 ao 14. Esse inimigo também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levantarem ou a levarem-no a violenta. Estimularam a liderança política e religiosa a levarem-no violentamente ao sinédrio. Apesar disso, algo
surpreendente os acusadores ímpios. Apesar disso, algo surpreendeu os acusadores ímpios, melhor dizendo. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Atos 6:15. Que Deus use o povo de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo. Então nós vemos aqui que Estevão causou inveja aos seus opositores, aos escribas e fariseus, ao sacerdote, a esses que está escrito aqui, né? O chamado libertino, dos sirineus, dos alexandrios. Então causou inveja. E eles levantaram contra Estevão. Como eles não tinham, né? Não conseguiam ganhar verbalmente dele, porque Estevão não falava só com conhecimento. O conhecimento é muito importante, mas o poder é muito mais importante. Estevão estava cheio de unção, cheio do poder do Espírito Santo. A sabedoria não era humana, mas a sabedoria era do alto. Nós temos aí na sociologia que os sociólogos descobriram vários tipos de sabedoria, de inteligência, né? Inteligência matemática, inteligência poética e assim por diante. Várias inteligências em várias áreas. Mas o que eles não descobriram foi a inteligência espiritual, que é através do Espírito Santo. Essa inteligência é superior a todas as demais, né? Está lá em 1ª ou 2ª carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que o homem natural, né, ele entende as coisas naturalmente, mas não discerne as coisas que são espirituais. Mas o homem espiritual, ele discerne tudo e tudo muito bem. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo de Deus. Essa é a inteligência espiritual. Estevão teve, né, ele adquiriu através da sua fidelidade, da sua fé, a inteligência espiritual. E quando ele estava aqui fazendo apologia da palavra de Deus, então esses homens não conseguiam sobrepor. Então o que eles fizeram? Eles começaram a falar, a acusar Estevão de blasfêmia e trouxe falsa testemunha e estimularam a levar Estevão, né, ao sinédrio para ser acusado e ali ser preso, né, ou morto. E foi o que aconteceu. Como eles não conseguiram, e quando Estevão estava expondo a palavra de Deus e começou a acusá-los de homicídio, como seus pais, dizendo a eles que mataram o Filho de Deus, expondo que eles resistiam ao Espírito Santo, como seus pais, fazendo ali um paralelo. Então eles enfureciam, rangiam os dentes e avançaram contra Estevão. Mas quando eles olharam para Estevão, viu nele o rosto como de anjo, algo que espantaram. Mas mesmo assim, enfurecidos, eles avançaram contra Estevão e o apedrejaram. Avançando aqui para o terceiro subponto do primeiro tópico, a fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso, confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz e incircunciso de coração, e ouvindo vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Atos capítulo 7, versículo 51. Em suma, denunciou as suas traições e homicídios contra Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Atos 7, versículo 54. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito Santo de Deus
pusera-lhe no coração. Então, quando Estevão pregava com ousadia, cheio do poder de Deus, expondo eles, denunciando eles do crime que eles fizeram, e que eles eram como os pais que mataram os profetas que vieram falando de Cristo, anunciando, né, o nascimento do Messias, assim estavam eles, resistindo ao Espírito Santo. E nessa apologia, cheia do poder de Deus, então eles enfureceram e apedrejaram Estevão até a morte. Mas Estevão não vacilou na fé. Ele permaneceu firme. E na última hora, através do poder do Espírito Santo, ele não revidou, né, vingança, mas ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Fez a mesma coisa do seu mestre, do Senhor Jesus, quando estava na cruz do Calvário. Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. São ignorantes. Então ele não trouxe mágoa. Quem está cheio do Espírito Santo, o que corre na sua vida, né? O que ocorre sempre é o amor e o perdão acima de tudo. Não há vingança, porque a vingança pertence a Deus. Então quem está cheio do Espírito Santo, o amor transborda, é o fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, temperança, fé, né, e mansidão. É isso que tem na vida aquele que é cheio do Espírito Santo. Avançando para o segundo tópico da nossa lição, a preciosa morte de Estevão. Existe preciosa morte? Sim, dos santos. Para Deus, não importa da maneira que os santos morrem, mas é preciosa aos olhos do Todo-Poderoso. Agora, a morte do ímpio não é preciosa aos olhos de Deus, porque a vontade de Deus é que o ímpio se converta e venha para a sua presença. Mas do justo, não importa como você vai morrer, o importante é que você é salvo e é precioso aos olhos de Deus. Primeiro subponto, cheio do Espírito Santo. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai. No momento especial de tamanha êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7:55. Que visão gloriosa! Uma vida espiritual avivada, completa a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Então nós vemos aqui Estevão cheio do Espírito Santo. Essa era uma das características que marcou a vida desse mártir, de Estevão. Ele era cheio do Espírito Santo e cheio de poder. Tá? Cheio do Espírito Santo e cheio de poder. Essa foi a marca, né, que caracterizou a vida do mártir, né, da fé, do herói da fé, Estevão. Outra coisa que caracterizou a vida de Estevão é que ele não intimidou os seus algozes, né, como eles o acuou, né, o acusou. Não, ele continuou firme. E ele, cheio do Espírito Santo de Deus, ele viu os céus abertos e Jesus em pé à destra do Pai. Significa, meus queridos, se nós não recuar da fé, não vamos ser aplaudidos pelos homens. Pelo contrário, nós vamos ser, né, maltratados e perseguidos. Nem por isso devemos deixar de orar por eles. Nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, né, e bendizer aqueles que nos maldizem. Não é fácil, mas esse é o papel do cristão cheio do poder de Deus. Então, Estevão não foi aplaudido
por aqueles que estavam ouvindo a exposição da palavra com muita ousadia, com muito poder. Mas ele foi aplaudido pelo autor da palavra, pelo Senhor Jesus. Às vezes nós, pregadores da palavra, queremos ser ovacionados, queremos ser aplaudidos, ficamos alegres e felizes porque a nossa palavra está sendo recebida e o povo está nos aplaudindo. Mas não é assim. Às vezes é necessário que nós sejamos muitas vezes rejeitados, né? Sejamos muitas vezes discriminados, mas o importante que é o autor da palavra, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele esteja nos aplaudindo, esteja em pé, né? Dizendo, bem-aventurado é aquele que sofre perseguições por causa do meu nome. Então isso é importante. Não queira ser aplaudido pelos homens, mas queira ser aprovado pelo autor da palavra, pelo Senhor Jesus Cristo. Avançando para o segundo subponto do nosso segundo tópico, a violência dos acusadores. Se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportavam ouvir que ele via a glória de Deus e a Jesus dos céus. Com o fim de executá-lo, o expulsaram da cidade, o apedrejaram perante um jovem chamado Saulo, Atos 7:58, e levaram-no com violência para fora da cidade, para ali fazê-lo primeiro mártir da igreja cristã. Àquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor dos cristãos. Veja aí, irmão, o amor de Estevão e o perdão de Estevão que concedeu aos seus algozes. O resultado, se ele enfurecido, irado, se ira e enfurece, não teria um resultado a sua palavra, a sua pregação. Porque a pregação ela tem que ser recheada do amor e do perdão, para que ela produza semente, para que ela produza fruto. Foi isso que aconteceu com Estevão, mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo acusado, era para suscitar no seu coração uma ira, mas ele estava cheio, ele não estava cheio da carne, ele não estava usando a sua natureza caída, mas ele estava cheio do Espírito Santo. É só através do poder do Espírito Santo é que nós podemos, nessa situação, perdoar as pessoas e amá-las do jeito que elas são. E essa posição de Estevão, de perdoá-los, trouxe salvação a Paulo. Paulo, chamado Saulo aqui, na sua ignorância, ele estava matando aqueles que eram do caminho, chamado por eles, os cristãos que seguiam a Cristo. E foi depositado aos seus pés as vestes de Estevão. E ele aplaudiu, ele aprovou. Mas isso, a pregação de Estevão estava plantando no coração de Saulo a sementinha. E mais tarde nós vemos a história de Paulo, que tem um encontro com Jesus, cai do cavalo por terra e depois é levado, né, a um lugar aonde Deus envia Ananias para pregar a palavra. E Paulo, sendo batizado nas águas, foi também batizado do Espírito Santo e foi um homem cheio do poder de Deus. Resultado da pregação de Estevão. Então não se ira quando alguém te maltrate, mas o ame mais ainda, porque a sua palavra, cedo ou mais tarde, ela vai ter resultado e vai nascer no coração das pessoas. Terceiro subponto do nosso segundo tópico, o perdão no martírio. Olha aí. Naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou sofrimento de vingança, ou sentimento de vingança, melhor dizendo, ou de ódio. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos 7,
versículo 59 ao 60. Que exemplo grandioso! Estevão ainda exclamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes ampute este pecado. Atos 7, 59 ao 60. Cumpriu-se o que diz a palavra de Deus. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116 e verso 15. Um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança nem o ódio no coração. Ele está pronto a perdoar seus algozes. Meus queridos, isso é lindo, lindo. Né? O mesmo que o mestre de Estevão fez, o Senhor Jesus, ele também fez. A mesma coisa, perdoou seus algozes. E na hora da sua morte, pediu que Deus não lhe imputasse os seus pecados, a sua ignorância, cumprindo assim, né, essa palavra. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116, verso 15. Um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança nem o ódio no coração. E muitas vezes, né, o apóstolo Paulo, nós vemos o apóstolo João corrigindo isso na igreja. Né? A igreja estava tendo problema. E Jesus e o apóstolo Pedro, o apóstolo João, melhor dizendo, na sua primeira carta universal, ele fala sobre o grande amor de Deus. Que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Como pode amar a Deus que não vê e não amar o seu irmão que vê? Estava tendo problema na igreja. Nós vemos isso hoje. Pregamos a palavra de Deus a muitas pessoas, que Deus é amor, que Deus perdoa, que Deus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu, mas muitas vezes estamos em conflito com nossos irmãos dentro da igreja, não perdoando nossos irmãos, né? Não tolerando os nossos irmãos, muitas vezes fazendo facções, é obreiro contra obreiro, é irmã contra irmã, é jovem contra jovem. Estamos pregando o quê? Que testemunho estamos dando se dentro da nossa casa estamos divididos? Mas Estevão era o contrário. Ele amava os seus irmãos, tinha comunhão com os seus irmãos, inclusive foi escolhido, cheio do Espírito Santo, para atender a demanda social das viúvas, aquela demanda que estava correndo. E agora, pelo seu exemplo de vida, também perdoa os seus algozes. Então nós temos que rever isso, né? Não podemos ser divididos em nossa casa, mas temos que ter unidade, para que quando sairmos para pregar, as pessoas possam ver em nós o nosso exemplo e a nossa fidelidade, como viram Estevão e viram ele como um rosto de anjo, cheio do poder de Deus. Avançando para o terceiro tópico da nossa lição, o avivamento no sofrimento. Sofrimento e morte dos apóstolos. Né? A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja, há registro de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. A tradição histórica transmitida oralmente e registrada em alguns escritos diz que, com exceção de João, os evangelistas, todos, com exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Quantas vezes somos atentados a negar a Cristo por motivos banais, quer na família, quer na escola, quer nas condições de uma posição profissional, que Deus nos guarde de trair o Salvador. Então a Bíblia não registra de que forma morreram os heróis da fé, né? No caso aqui dos apóstolos, do Atos dos Apóstolos, porque o Atos dos Apóstolos, antes de ser Atos dos Apóstolos,
é ato do Espírito Santo. Só houve ato dos apóstolos porque eles estavam cheios do poder do Espírito Santo. Então, na realidade, só há ato dos apóstolos por causa dos atos do Espírito Santo de Deus. Essa é a verdade. Nós vemos que a Bíblia não registra, com exceção de João, que apesar de ser jogado dentro de um caldeirão fervendo de óleo, e não aconteceu nada com ele, saiu ileso ali, foi lançado na ilha de Pátimo, também não aconteceu nada com ele, pelo contrário, ele teve visões, e diz a palavra de Deus que ele morreu por velhice, com 90 e poucos anos. Ainda escreveu, né, o seu último livro, que é o livro de Apocalipse. Tá? Então nós vemos aí que uma exceção desse, mas os outros, Pedro, João e os outros apóstolos, morreram de morte violenta. E temos na história que Pedro morreu numa cruz em forma de X, pedindo que ele não era digno de morrer como seu mestre, mas que morresse crucificado de cabeça para baixo. Né? E os outros foram mortos por flechas, né? Outros foi decapitado, como o apóstolo Paulo, por Nero, por aquele insânio, ali governador, ou imperador Nero, tá? E assim por diante. Outros foram mortos à pedrada. O irmão de Jesus foi lançado a 30 metros de altura no espinhadeiro, caiu vivo ainda, não morreu, e eles acabaram de matar ele com espancamento. Então, agora muitas vezes, meus queridos, nós, pregadores da palavra, queremos ser cheios do poder de Deus, mas não queremos passar por sofrimento. Queremos pôr a mão sobre os enfermos e que eles sejam curados, né? Queremos expulsar os demônios, mas não temos a coragem que esses homens tiveram, porque nós não estamos, muitas vezes, muitos de nós estamos cheios do poder de Deus. Não aguentamos afronta, não aguentamos sofrimento, não aguentamos perseguição. Qualquer coisa queremos chutar o pau da barraca e largar a mão de ser crente. E como vamos ser usados pelo poder de Deus? Ser cheio do Espírito Santo de Deus. E nós vemos em nossas igrejas sendo raro, né? O batismo com o Espírito Santo, esporádico. Estamos vivendo aí o período da igreja de Laodiceia. Um esfriamento total. E se não tiver cheio do poder de Deus, não podemos expulsar os demônios. Não podemos pôr a mão sobre os enfermos e curá-los. Não podemos falar em línguas estranhas e ter os dons espirituais. E muitas vezes estamos aí reclamando. Mas por quê? Nós queremos poder, mas não admitimos sofrimento, não admitimos perseguição. E aí não temos poder. Porque aquele que realmente é cheio do Espírito Santo, ele vai sofrer perseguição, ele vai sofrer afronta, mas como ele está cheio do poder, com alegria, ele vai resistir tudo isso e continuar pregando a palavra até a morte, como foi os apóstolos. Depois de curar, Pedro e João curaram ali o cônjuge que estava ali próximo, ou na entrada da porta do templo. Eles foram levados presos e perguntaram: em que nome vocês fazem isso? Em nome de Cristo. Eles falaram: não tem como nós fazer alguma coisa com esses homens, mas vamos açoitá-los, bater neles, dar uma surra neles e mandar que eles não preguem mais em nome desse Cristo. Bateram nos apóstolos e eles saíram regozijando, apanharam vergões, mas ao invés deles sair triste e murmurando, eles saíram regozijando, alegre, porque estavam sofrendo pelo nome de Cristo. Será que estamos preparados para isso? Ou será que se uma perseguição que levantar contra nós, nós deixamos tudo já de lado e desistimos da fé? Então é preciso questionar isso. E para que nós resistamos à fúria do inimigo, nós precisamos estar cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo. E como nós alcançamos o poder do Espírito Santo? Através da oração. Os discípulos aproximaram de Jesus e eles não disseram: Jesus nos ensina a pregar, nos ensina a curar,
nos ensina a andar sobre as águas, acalmar a tempestade? Não. Eles pediram para que Jesus ensinasse eles a orarem. Eles perceberam inteligentemente que Jesus, antes de pregar, antes de curar, antes de andar sobre as águas, antes de repreender o mar, ele orava intensamente. Jesus retirava, após a pregação, a tardezinha, ia para os montes, ia para casa e orava a noite inteira. E tinha situação que ele só voltava no outro dia, de manhã, para começar de novo. Então Jesus, ele mais orava do que pregava. Ele mais orava do que curava. E os discípulos, percebendo isso, Senhor, nos ensina a orar. E Jesus vai no capítulo 6 de Mateus, e ele ensina, quando orai assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. A glória tem que ser para Deus, e não para nós. Os aplausos têm que ser para Deus e não para nós. Jesus ensina a eles, porque o que abre a porta dos céus é a oração. Se não tem oração, não tem poder. Se tem pouca oração, tem pouco poder. Mas se tem muita oração, tem muito poder. E aí sim você é usado com unção pelo Espírito Santo de Deus. Avançando para o nosso segundo subtópico do terceiro tópico, o avivamento e sofrimento. O avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, renova as forças do servo de Deus para enfrentar a situação difíceis por causa da sua fé em Jesus. A Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes diante das dificuldades, para o crente espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a sua força. Neemias 8:10. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras pelas quais passa. Nós vemos que uma certa vez um pastor, ele foi questionado, dizendo pelo um membro da sua igreja, dizendo, olha, nós precisamos disciplinar fulano de tal porque ele está se embriagando com vinho, está ficando bêbado. E o pastor perguntou para ele, escuta, mas e os outros? Estão cheios do Espírito Santo de Deus? Vocês outros estão cheios do Espírito Santo? Porque o apóstolo Paulo diz, não vos embriagueis, não vos encheis de vinho, não embriagueis com vinho, que há contenda e discórdia, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então o pastor fez essa pergunta, e os demais? E vocês? Estão cheios do Espírito Santo? Vão disciplinar, quer dizer, tinha que disciplinar alguém que estava bebendo, cheio de vinho, de bebida, envergonhando, mas não importava com aqueles que não estavam cheios do Espírito Santo. Então há uma inversão aí. Nós precisamos de ficar preocupado com a igreja que não está cheia do Espírito Santo de Deus. Porque quando a pessoa enche do vinho, ele faz coisa vexatória, vergonhosa. Mas quando a pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, ele é testemunha de Cristo. Ele faz coisas gloriosas, coisas que vai ser louvada pelo homem, dizendo, esse realmente é um homem de Deus. O Espírito Santo não envergonha ninguém. O Espírito Santo, pelo contrário, ele traz palavras de sabedoria para o seu servo, para que diante de homens, de grandes homens, ele testemunha com sabedoria, como Estevão. E eles vê o rosto de Estevão como de anjo. Então, nós sim temos que disciplinar os beberrões, os que praticam coisas que envergonham a igreja de Cristo, mas devemos também ensinar e alertar aqueles que não estão cheios do poder de Deus. Porque só pode pregar a palavra e ser testemunha de Cristo
aqueles que são cheios do Espírito Santo, mas nós estamos acomodados. Então temos que rever essa pauta, temos que rever essa situação. Não encher de vinho das coisas da natureza da carne, mas encher-se da natureza do Espírito Santo de Deus, para nós fazer a diferença nesse mundo. Senão a igreja, os membros estão perdidos. Né? Nós temos que se encher do Espírito Santo para vencer esse mundo, porque nós estamos andando em um mundo cujo, né, a liderança, né, é de Satanás. O sistema mundano é dominado por Satanás. E nós temos a salva conduta do Espírito Santo para andarmos aqui e pregar a sua palavra com ousadia, mesmo sendo perseguido e acusado, mas morrer firme, dando testemunho que nós somos cheios do Espírito Santo e somos fiel a Cristo Jesus. Para encerrar a nossa lição, vamos ler aqui a conclusão dessa lição maravilhosa. Diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida. O exemplo do primeiro mártir da igreja antiga, não neguemos a Cristo. Então, que seguimos o exemplo dos heróis da fé, como Estevão e como tantos outros, de ser cheio do poder de Deus, para não negar a fé, não negar a Cristo. Que Deus fique com vocês, galera. Um beijão no seu coração. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, para que o nosso canal cresça. Temos aí poucos inscritos, né? Nossos vídeos estão sendo pouco compartilhados, mas faça, né, nos esse favor, essa graça de compartilhar os vídeos para que a palavra de Deus alcance mais corações e essa sementinha seja plantada no coração das pessoas e que mais tarde eles venham dar fruto para o reino de Deus. Bye, bye, galera. Até o próximo vídeo.